Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido. Seja bem-vindo à nossa live, ao nosso culto. Que o Senhor ele possa abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Fique conosco até o final que nós vamos orar. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero orar pela sua saúde, pela sua vida financeira, pela sua vida também espiritual. E aproveita nesse momento da live, você que está conosco pelo Instagram, e convida pessoas para entrarem aí, manda aí convite, manda aviãozinho para pessoas, para que elas possam entrar e também serem abençoadas, amém? E você que está conosco no nosso canal do YouTube, ouvindo essa mensagem, compartilha essa mensagem, se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, amém? Aleluias, glória a Deus. Eu quero ministrar um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que está escrito aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, aqui tem uma palavra de Deus poderosa, maravilhosa para nós. Diz assim no versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui e vá para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Então ela ia buscar água e ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se achará, não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, querido? Hoje eu quero falar sobre dependência em Deus. Eu quero falar sobre isso porque isso foi o que aconteceu com esse homem. Nós estamos falando de um homem que a Bíblia, na verdade, não fala muitos textos sobre ele. Elias, ele foi um profeta do Senhor. Um homem que nasceu na cidade de Tisba. Um profeta, um servo do Senhor, fiel. Um grande homem de Deus. Um homem que proferiu a palavra do Senhor. Um homem que também passou por muitas dificuldades. Um homem que clamou no Monte Carmelo a Deus para que Deus mandasse fogo
E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Mas um homem como eu e como você, sujeito às tentações e às fraquezas humanas. Um homem que se angustiou, que entrou até em depressão, que fugiu com medo de uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, a rainha. Uma mulher ruim, má. E a Bíblia diz que Elias se fugiu para o deserto, depois se enfiou numa caverna. Mas esse texto fala aqui sobre uma dependência que ele tinha em Deus. E Elias chega agora para o rei Acabe e diz a Acabe o seguinte: olha, Deus vai mandar uma seca sobre essa terra. Durante os anos seguintes não vai chover. Elias ele trouxe uma palavra de Deus para um rei que era desviado, um rei que não temia a Deus e fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Nessa época o povo de Israel também estava afastado do Senhor. Eles adoravam a outros deuses, adoravam um Deus chamado Baal, adoravam a Será. Eles estavam distantes do Senhor. Então Deus decidiu punir a terra. E Elias agora chega para o rei e diz: olha, Deus não vai mandar chuva sobre a terra. A Bíblia diz que ficou 3 anos e meio sem chover. Houve fome extrema naquela terra. Pessoas se vendo em desespero total. Depois que Elias chega para o rei e diz: olha, não vai chover sobre a terra. Vai vir seca. Elias lançou aquela palavra do Senhor, mas a Bíblia diz que Elias recebeu uma direção de Deus. E aqui eu aprendo algo importante quando nós estamos dependentes do Senhor. Devemos aprender como Elias em sermos homens e mulheres de Deus. Pessoas que temem ao Senhor. Pessoas que obedecem a sua palavra. E pessoas assim devem aprender também a depender do Senhor. E o Senhor chega para Elias aqui no capítulo 17, no versículo 2, diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse: sai daqui, vá para leste, esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, da água, e eu dei ordem aos corvos para o alimentar lá. Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Aqui nós estamos falando de um profeta, um homem de Deus, um homem que estava a serviço do Senhor, porta-voz de Deus na terra, na sua época. Um homem que profetizou seca sobre uma terra. Só que Deus, ele cuidou de Elias. Deus era o sustento de Elias. E o Senhor, ele chega para Elias e diz assim: Elias, você vai agora para o leste. Olha a direção de Deus. Deus dá uma direção a Elias. Diz: você vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Querido, quando nós dependemos do Senhor e quando nós aprendemos a depender do Senhor, Ele traz para nós direção. O Senhor lhe trouxe uma direção para Elias, a qual ficou muito clara. Porque Deus, ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. O que falta às vezes para nós é pedirmos ao Senhor uma direção. O que eu faço, Senhor? Fico ou saio? Mudo ou permaneço na mesma situação? E Deus chegou para Elias, sabendo que haveria seca naquele lugar a qual ele estava, e Deus preocupado com Elias, porque Deus queria sustentar o seu servo, e o Senhor chega para Elias e traz uma direção. Elias, você vai para leste, vá para o riacho de Querite, fique lá. E a Bíblia diz que Deus, ele deu uma ordem a Elias, dizendo o seguinte: olha, e eu já dei ordem aos corvos que lhe sustentem. A Bíblia diz, aqui no capítulo 17, que Elias, ele fez como lhe tinha dito. Capítulo 5.
e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Quando nós aprendemos a depender de Deus, só precisa uma coisa: a sua palavra. A sua palavra, ela é a direção para nós. Por isso que o salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Porque a palavra de Deus, ela não permitirá que andemos nas trevas. O nosso caminho será iluminado. Porém, Deus, ele pode ser um tanto quanto restrito nas suas palavras. Como assim, pastor? Deus, ele não foi tão claro para Elias, apesar de ele ter dado a direção para o lugar onde ele iria. Só que Deus fala algo incomum para Elias, ou seja, fora do comum. Deus diz assim: Elias, você vai para leste, vai para o riacho de Querite, você vai beber da água do rio, até aí, ok? Mas eu já dei ordem aos corvos que te alimentem. Nós estamos falando de aves de rapina. Nós estamos falando de algo incomum. Nós não estamos falando de um ser humano que iria receber Elias na sua casa e que iria fazer comida para Elias. Não. Nós não estamos falando aqui de uma porta de emprego, no riacho de Querite. Nós não estamos falando aqui de uma plantação, uma fazenda, uma roça, o qual Elias iria trabalhar e de lá tirar o seu sustento. Não, nós estamos falando de algo incomum. A direção de Deus para Elias é: eu já ordenei as aves de rapina que lhe sustente. Querido, para fazer isso e para obedecer essa direção de Deus, tinha que realmente confiar, acreditar e depender de Deus. A Bíblia diz no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, no versículo 6, diz assim: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Elias simplesmente ele obedeceu a palavra do Senhor. Elias simplesmente ele obedeceu a uma direção de Deus. Ele não questionou. Espera aí, o riacho tem água, beleza. Agora, que os corvos vão me sustentar, não, isso não está certo. É coisa da minha mente. Não, Elias, ele simplesmente acreditou. Ele confiou que o que Deus estava falando era verdade. E o que Deus falou para ele foi o seguinte: eu já dei a ordem aos corvos, às aves de rapina, e eles vão lhe sustentar. Querido, quando Deus dá uma palavra e quando Deus dá uma ordem, pode ter certeza, vai acontecer. Quando Deus diz: a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Deus abriu uma porta para Elias. Deus deu uma direção para Elias. Mesmo sendo algo incomum, fora do comum, Elias simplesmente obedeceu, foi a leste, encontrou o riacho de Querite, e a Bíblia diz que ele ficou lá. Até aí, muito natural, muito normal. Encontrou a porta de Deus. Só que agora entra o milagre, porque ele estava confiando no Senhor e dependendo de Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 17, no versículo 6, que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Elias, ele aprendeu a depender de Deus e a confiar no Senhor. E a Bíblia diz que de manhã e de tarde, ou seja, 2 vezes por dia, uma ave de rapina levava para Elias pão e carne. A ave de rapina come carne, não come pão, come carne. Mas havia uma ordem de Deus que aquela carne os corvos iriam pegar, iriam levar para Elias. 2 vezes por dia, durante vários dias seguidos.
Quando Deus ele dá a ordem, acontece. Precisamos aprender a confiar, isso é confiança. E precisamos aprender a depender do Senhor, porque é Ele que abre a porta. E é Ele que pode fazer coisas incomuns, fora do comum, para nos sustentar nesses dias a qual nós estamos vivendo. Dias de pandemia, dias de quarentena, isolamento social, pessoas perdendo seus empregos, donos de empresa já à beira da falência ou alguns já na falência, sem saber o que fazer. Pessoas extremamente preocupadas como irão sustentar as suas famílias. Mas a palavra de Deus para você que está ouvindo essa mensagem é: dependa do Senhor, porque Ele tem uma direção para você. Ele tem uma ordem de um milagre para você e para a sua casa. O que nós precisamos é aprender com Elias, sermos pessoas voltadas para Ele. Elias ele viveu em um tempo em que a nação de Israel estava distante de Deus, adorava outros deuses, cometiam práticas que desagradavam ao Senhor. O rei de Israel, chamado Acabe, estava distante do Senhor. Mas Elias, ele era diferente. Ele temia ao Senhor. Ele obedecia a Deus. E por ele ser diferente, e por ele obedecer a palavra de Deus, ele aprendeu a depender do Senhor. E aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que temem o seu nome, aqueles que temem e obedecem a sua palavra, Deus jamais os abandona. Mesmo vindo dias difíceis, como Elias estava vivendo. Elias profetizou a seca, mas a seca chegou no lugar qual ele estava vivendo. Mas Deus trouxe para ele uma direção. Porque Deus ele se preocupa principalmente com os seus. E Deus fez algo em comum. Corvos, aves de rapina, levavam para ele pão e carne. Sabe o que é isso, querido? Milagre sobrenatural. As coisas de Deus muitas vezes são... Nós só precisamos viver e experimentar. O que é milagre? Milagre é algo fora do comum. Deus ele faz isso, porque Ele é Deus. Deus ele pode fazer algo na sua vida fora do comum. E nós precisamos acreditar nisso. Nós que confessamos a nossa fé em Jesus, precisamos acreditar em milagre. Querido, aprenda a depender do Senhor, porque Ele faz coisas fora do comum. Muito bem, Elias ficou dias e dias ali, bebendo a água do riacho, enquanto em outros lugares pessoas estavam morrendo de sede e de fome. Elias estava ali, bebendo da água do riacho e sendo alimentado por corvos, que traziam diariamente, 2 vezes por dia, hambúrguer, pão e carne. E Elias, ele ficou ali, debaixo da direção de Deus. Só que a Bíblia diz também aqui, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: algum tempo depois, ou seja, muitos dias depois, o riacho secou-se por falta de chuva. A porta que Deus tinha aberto para Elias, agora fechou. O riacho secou, pois Elias havia profetizado a palavra do Senhor, que haveria seca. E aquela porta agora foi atingida pela seca. O riacho secou. E agora? E agora Elias, ele dependia do Senhor. E sabe o que é que eu aprendo aqui, querido? Que portas elas abrem e elas fecham. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque quando nós dependemos do Senhor, Ele é um Deus que abre portas. A palavra está no plural. Nós não podemos achar que
quando uma porta de Deus, se fecha, seja ela a sua empresa, seja ela o seu trabalho, um negócio, uma negociação que você estava fazendo. Mas não podemos achar que quando uma porta se fecha, é o fim. Não é. A porta nada mais, nada menos é do que uma provisão do Deus que lhe sustenta. O seu sustento não é a porta. O seu sustento vem através da porta, mas o seu sustento ele vem do Senhor. Nós precisamos, como Eli, aprendermos a depender do Senhor. A porta do riacho, que foi muito clara a direção de Deus quando ele profetizou Elias e quando ele profetizou Acabe dizendo que haveria seca, Deus foi muito claro com Elias. Elias, em outras palavras, Deus falou assim para Elias: eu vou abrir uma porta para você. Elias, você vai lá ao leste, você vai ficar na beira, vai ficar no riacho de Querite. E Elias, fica tranquilo porque eu dei ordem aos corvos que eles vão te sustentar. Deus disse: olha, você vai viver por milagre. Vai ter algo natural, que é a água do riacho que já está lá. E vai ter um milagre. O milagre vai ser os corvos que vão levar comida para você. Elias viveu se bebendo do natural e comendo do milagre. Tudo bem. A porta de Deus, muito clara a direção de Deus, porém aquela porta fechou. Pode uma porta de Deus se fechar? Pode, querido. Mas não se preocupa, a questão não é a porta. A questão é o Senhor. Nós precisamos aprender a depender dEle, porque Ele é um Deus que abre portas e que ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. E quando Ele fecha uma porta, Ele vai abrir uma outra porta. Sabe por quê? Porque Ele cuida dos seus. E aí, voltando ao nosso texto, a palavra de Deus diz assim, 1 Reis capítulo 17, versículo 6, versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Veio agora outra direção de Deus. Amém? Quem depende do Senhor vai ter direção do Senhor. Veio agora uma direção de Deus para Elias, rápida. Às vezes Deus ele faz o seguinte, irmão, preste atenção. Você está dentro de uma porta de Deus, a porta se fecha. Beleza. Você se preocupe, e agora? Não tem como tirar a água para Elias, e agora? Como é que vai ser? Só que Deus depois trouxe uma palavra e diz assim, vá imediatamente. Olha como é maravilhoso. Olha como é gostoso depender do Senhor. Porque Deus sabia que o riacho havia secado. Deixa eu falar algo de Deus para você. Você acha que Deus não sabe que você precisa sustentar sua família? Você acha que o Senhor não sabe que você tem compromissos? Você acha que Deus ele não sabe que você precisa de alimento dentro da sua casa? Você acha que Deus não sabe que precisa ter a provisão para você e para a sua família? Ei, a palavra de Deus para você é que Ele sabe. Deus ele sabia que Elias precisava de água e que precisava de pão agora e precisava de alimento. Então Deus chega para ele e diz, agora você vai sair daqui, a porta fechou, o riacho secou, não tem problema, sai daqui imediatamente e vá para Sarepta. Amém, querido? Versículo 9 diz, vai imediatamente para a região de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. E eu ordenei uma viúva daquele lugar que forneça comida. Uma outra direção de Deus. A porta de Querite, do riacho de Querite, fechou. Mas Deus diz o seguinte, quando a porta fechou, Deus agora chega para Elias e diz, já abri outra porta para você. É lá em Sarepta. Vá para lá. E eu já ordenei uma viúva que lhe sustente. Muito natural. Aparentemente muito natural. A porta se abriu. Lá em Sarepta já havia uma porta de Deus, uma direção de Deus. Lá o lugar, a cidade. E havia uma pessoa que Deus já tinha dado a direção para sustentar Elias. E Elias sai imediatamente e vai para Sarepta. Talvez você esteja se perguntando, pastor, essa viúva devia ser rica, né? Quem era essa viúva, pastor? Será que ela era viúva de um desembargador? Será que era viúva de algum funcionário do palácio, que foi funcionário do palácio? Será que era uma grande fazendeira, uma mulher que tinha uma baita de uma aposentadoria, uma mulher muito rica?
Querido, aprenda a depender do Senhor. Porque quando você aprender a depender do Senhor, você não vai questionar jamais a sua palavra, a sua direção, nem o que ele pode fazer. Elias foi para Sarepta, e a Bíblia diz aqui no capítulo 17, no versículo 10, e ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Olha, Elias chega a Sarepta, desculpa, quando chega na porta da cidade, ele encontra a viúva. Alguém podia dizer, coincidência, né? Deus falou de uma viúva, quando ele chega na porta da cidade, a primeira pessoa que ele encontra é uma mulher e é viúva. Aleluia. Maravilhoso. Até aí, tudo muito claro, tudo mil maravilhas. A viúva que Deus providenciou para Elias para sustentar ele. Só que aqui diz o seguinte: encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. A parte B do versículo 10 diz assim: ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também para mim um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Ei, querido, Elias encontra a viúva, mas a viúva estava numa situação pior que a dele. A viúva só tinha na sua casa a sua última refeição, porque a fome, a seca tinha alcançado aquela região. E ela disse o seguinte: eu só tenho a última refeição para mim e meu filho, nós vamos comer, não tem mais nada e depois nós vamos morrer de fome. Deixa eu dizer uma coisa, você acha que Deus errou? Deus não errou. Porque o milagre para Elias era também um milagre para aquela viúva. E Elias disse o seguinte para ela, aqui no versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Elias sabia plenamente que o que Deus havia dito era verdade. Elias sabia que a viúva era aquela. Ele não questionou a Deus se aquela viúva era rica ou pobre. Não, porque ele aprendeu a depender do Senhor. E se Deus havia dito para ele que uma viúva iria sustentá-lo, e ele estava com a viúva, e ele sabia no seu coração que ela era a viúva, então ele simplesmente acreditou, porque ele dependia do Senhor. E ele diz à mulher: não tem problema, faça o que você disse que ia fazer, mas faça um bolo primeiro para mim, traz para mim. Eu vou comer, depois você vai comer, vai dar ao seu filho, mas deixa eu lhe dar uma palavra de Deus. Não vai faltar comida para você, nem o seu filho, até o dia em que Deus ele faça cair chuva sobre essa terra. E a mulher fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque Elias foi para a segunda porta de Deus. Mas aquela mulher, ela experimentou de um grande milagre. Aquela mulher, ela foi tocada pela palavra de Deus transmitida por aquele homem. E ela ofertou uma parte da sua refeição para ele. Ela compartilhou o último que ela tinha para ele, com ele. Porque ela acreditou que o que Deus havia falado iria se cumprir. Porque Elias não era um charlatão. Elias não era um mentiroso. Elias não era um oportunista.
Elias era um homem de Deus. E a Bíblia diz que ela foi, fez e trouxe para ele. E no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, no versículo 15, ela foi, fez conforme Elias lhe disse, e o que aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite não secou. Sabe o que é isso? O que é isso? Milagre. Deus supriu os reservatórios de comida daquela mulher. Aquela mulher experimentou um milagre. Enquanto não caiu chuva sobre aquele lugar, não faltou comida na casa dela. Nem para ela, nem para o seu filho, nem para Elias. Como é bom depender do Senhor. Porém, se você quer depender do Senhor, entenda que milagre é algo incomum. Entenda que depender do Senhor é acreditar, é confiar nele. Confie no Senhor. Os dias são maus. Não sabemos quando vai acabar essa quarentena. Não sabemos quando irá encerrar tudo